Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Aqui nós iremos abordar temas relacionados a desenvolvimento humano e ao seu autoconhecimento. Meu nome é Andréia de Grazia e hoje nós vamos abordar o tema medo. Então, como é que o medo atua no nosso corpo? Qualquer emoção que nós sentimos, pode ser ela positiva como negativa, atua diretamente no nosso corpo. Sempre. Quando adoecemos devido a emoções negativas. Quando encontramos uma cura, também curamos em relação às emoções positivas que nos eleva a nossa vibração. Ou seja, emoções estão sempre ligadas com as nossas doenças, com as nossas curas. Não dá para ser separado. Por isso, é mesmo muito importante que nós estejamos sempre atentos ao que nós andamos a vibrar, as emoções que estamos a sentir. Claro, nós não estamos todos os dias 100% felizes, alegres, vibrando no amor. Não. Às vezes damos uma caída, sentimos medo, sentimos angústia, sentimos tristeza. Mas é importante estarmos atentos, captar imediatamente o que é que está acontecendo para transmutarmos isso o mais rápido possível, para não dar tempo de entranhar em nós. Sentimos, percebemos de onde vem e o que podemos fazer com aquilo. Mas é muito importante que nós não nos deixemos vir abaixo, que nós não alimentemos essas emoções menos positivas, porque depois o processo para voltar atrás é maior, é mais longo, é mais complicado, enfim. Vamos aprender a nos policiar para conseguir fazer da nossa vida mais leve. Bom, quais são os sintomas que nós temos quando nós estamos com medo? Como é que o nosso corpo reflete isso? Como é que ele diz que nós estamos sentindo medo? Porque muitas vezes o medo está lá, mas como nós não estamos conscientes de nós, como nós não estamos atentos a nós não percebemos que estamos sentindo certas e determinadas emoções. Mas o corpo fala sempre. E é geralmente um padrão. Tá? As emoções elas refletem geralmente da mesma forma para todas as pessoas. No caso do medo, como é que o medo reflete? O medo reflete da seguinte forma: quando nós estamos com muita dor de cabeça, isso tem a ver com medo. Quando nós percebemos mudanças de apetite fora do nosso normal, alteração de peso para cima ou para baixo, também é um sintoma do medo. Muito, muito, muito peso dessa parte para cima, nos ombros, assim, no pescoço, aquela tensão, aquilo que parece que nós temos 5 quilos nas costas, também é um sintoma do medo. Fadiga também. Por quê? Porque quando nós estamos com medo, nós estamos naquela constante luta. Parece que é aquela luta diária. Estamos sempre a lutar sem vitória, ou seja, isso sobrecarrega o nosso corpo. E é muito normal que o medo depois reverbere numa ansiedade, num estresse muito grande. Faz parte do processo, porque cada vez que nós temos algo que nós não curamos, isso depois vai ramificando e cada vez mais vai atraindo outros tipos de patologias para junto da gente. E um excesso de medo não detectável, muitas vezes não curável, uma pessoa pode nem sequer curar disso, tá lá na sua zona de conforto, pode gerar até a depressão. O cérebro límbico é o cérebro que nos ensina a sentir as emoções. E ele leva sempre a 2 caminhos. No caso do medo, nós podemos optar por continuar nele e seguir, ou podemos mudar para o amor. Como tudo na nossa vida, absolutamente tudo, nós temos sempre 2 escolhas. Sempre. Ou vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Isso é uma regra. Nós passamos o dia a decidir. Sempre.
Você vai decidir se você vai comer arroz ou se você vai comer alface, se você vai tomar um café ou se você vai tomar um chá, se você quer tomar banho ou se você quer ir descansar. São sempre escolhas, nós estamos sempre a escolher o dia inteiro. Por isso é mesmo muito importante que nós estejamos no presente consciente das nossas escolhas, consciente das decisões que nós tomamos, porque essas decisões sempre vão refletir em alguma coisa na nossa vida. E sempre é decisão nossa. Por isso a colheita vai ser sempre nossa, né? Porque nós temos o hábito depois sempre de culpar as pessoas por tudo que acontece de não muito bom na nossa vida. Fazemos isso muito. Ai, olha, me aconteceu isso porque fulano de tal fez isso. Ai, me aconteceu isso porque fulano de tal fez aquilo. Mas, na verdade, quem permite tudo isso somos nós. Quem toma decisões e permite deixar essa pessoa entrar ou não com essas decisões na sua vida, somos nós. Ou seja, não podemos andar por aí também culpando as pessoas por tudo que acontece na nossa vida, porque tudo que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. E depois, olha, se plantamos algo não tão positivo e a colheita não veio tão boa, nós também temos que ficar felizes por isso. Afinal, não veio a colheita que nós esperávamos, mas veio de certeza um aprendizado. Depois cabe a nós ir lá descobrir o que é que foi que nós aprendemos com aquilo para não repetir mais. Mas é muito, muito importante essa tomada de consciência e essa tomada de decisão sempre. E o que acontece? Há sempre duas formas que nós decidimos. Uma delas é sempre a vitimização. Nós, muitas vezes, optamos por não ver o bonito daquela situação, daquela atitude, daquele caso, para nos colocarmos no mimimi. Para pensar. Quantas vezes nós nos colocamos no mimimi? Ai, por que comigo? Ou quantas vezes ouvimos as pessoas sempre nesse sistema? Ai, por que comigo? Ai, blá, 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 blá. Ou seja, essas duas opções nos colocam em níveis vibracionais muito diferentes. Uma nos coloca lá em cima e a outra nos coloca lá embaixo. Por isso, temos que tomar atenção na nossa tomada de decisão nesse caso. Qual é a emoção que a gente quer vibrar? A daqui de cima ou a daqui de baixo? E depois fazermos a nossa colheita. O medo, ele está sempre associado a uma memória. Sabe? Quando a gente se vê numa situação que a gente está com medo, ela tem a ver com alguma memória que está lá atrás. Alguma situação que a gente viveu. Quais são geralmente assim os medos que a gente tem? A gente tem medo de fracasso, a gente tem medo de não aceitação, temos medo de perdas, temos medo de escassez, da falta. Então, um dos caminhos para a gente detectar aquele medo que a gente está sentindo na hora é parar, entrarmos dentro de nós, irmos descobrir a origem desse medo. Ou seja, o que é que nós já vivemos igual a esta situação de agora que nos faz ter tanto medo, que nos impede de seguir. Isso também pode ter sido uma situação que nós vivemos conosco ou com a nossa família, porque geralmente esses traumas, vamos chamar assim, estão associados à nossa infância. Eles podem também vir de vidas passadas, podem vir da nossa árvore genealógica, tá? Dos nossos antepassados, mas vamos agora tentar enxergar só mais ou menos por aqui, neste momento que estamos vivendo e as pessoas que estão aqui conosco. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu ando com muito medo, por exemplo, eu quero me divorciar, mas eu tenho medo da escassez. Morro de medo da escassez, porque eu acho que eu não vou ser capaz. Eu vou voltar atrás e vou ver por que eu tenho esse medo. Esse medo não veio sozinho. Ele não surgiu na minha cabeça simplesmente porque eu tomei a consciência de ter medo. Não, eu não tenho medo de uma coisa que eu não vivi. Então eu vou voltar atrás e vou perceber. Se a minha mãe se separou do meu pai e realmente ela passou por dificuldades financeiras muito grandes por causa desse divórcio. Se
ela quis se separar do meu pai, mas nunca se separou. E sempre a frase dela era: ai, eu não vou me separar porque depois eu não vou conseguir me sustentar sozinha. E essas palavras, elas vão entrando e vão ficando no inconsciente das pessoas. Hoje, em adulto, nós também podemos ouvir e captar verdades e crenças que não são nossas e tomar como certa e guardar no nosso inconsciente. Mas geralmente a gente vai na idade de criança, é na infância que nós vamos nos formando. Ou seja, toda a informação que a gente vai recebendo, dos nossos pais, dos nossos avós, quem nos cria, a gente vai pegando isso e vai tomando como certa. Vai sendo mesmo a nossa informação correta. E guardamos lá naquele buraquinho escuro, que é o nosso cérebro inconsciente que não pensa, que não faz nada. Tá lá, tá tudo guardado. Ou seja, as verdades da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, hoje eu tomo como as minhas verdades. Nenhuma delas é minha verdade, mas eu tomo como santo. Mas hoje já temos essa consciência e por isso temos a possibilidade a escolha de trabalhar, de desconstruir e de montar a nossa própria verdade. Então, temos que ir buscar lá atrás, aonde é que nós vivemos uma situação semelhante que nos está refletindo hoje e está fazendo com que nós assumamos aquela verdade como certa e nos colocando na vibração do medo. Eu dei o exemplo de um divórcio, mas pode ser um exemplo de escassez relacionada a alguma doença, por exemplo, agora com a situação que estamos vivendo, muitas pessoas, sem mesmo entrar na escassez, já começaram a vibrar no medo. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser amanhã? O amanhã nem chegou e as pessoas já estão desesperadas. Busca isso lá atrás. Se alguém da sua família adoeceu, teve que deixar de trabalhar, então houve aí uma situação complicada, enfim, vá buscar para trás o que é que te aconteceu de semelhante que está te colocando nessa vibração do medo. Esse é o princípio para a gente tentar descobrir de onde é que vem e poder eliminar esse medo de nós, porque esse medo não nos pertence. Esse medo é de alguma situação vivida e nós temos como desbloquear, nós temos como transmutar, nós temos é que querer, não podemos nos render a ele e depois colher todas as consequências negativas que ele nos traz. Não, nós temos que ir lá, mexer, mudar e somos todos capazes. Temos é que querer, eu sempre digo, somos capazes de tudo, mas o primeiro passo é o querer. Porque se você não quer, ninguém pode fazer por você. É o tipo da caminhada que é sua e só sua. As pessoas podem te ajudar, podem te dar ferramentas, podem te orientar para que você veja o caminho, mas aquele trabalho interno é só seu. Não há por onde fugir. Por isso, olha, vamos colocar a mão na massa e buscar o que é que está acontecendo. Para a sua própria cura, para a sua própria melhora, para o seu próprio bem-estar, para a sua própria felicidade. Que é que eu digo, todo esse trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento humano que é feito, só tem um destino, é a sua felicidade plena para você conseguir vibrar no amor incondicional, que é o que o planeta está pedindo, que é o que essa era que vai entrar agora está pedindo. Então vamos a isso. E o que mais que nós podemos aqui falar do nosso amiguinho medo? O estímulo para a formação das emoções, ele é inconsciente, tá? Elas vêm de forma inconsciente. Mas o caminho que você vai dar para essa emoção é uma escolha sua. Ele veio, você sentiu, não tem como você controlar o que veio, mas tem como você decidir o que é que você vai fazer com ele. Toma bem atenção a isso, a decisão é sua. Você não controla o vir, porque foi o que eu disse, está lá guardado. Ele foi despertado, mas ele já existe dentro de você. Agora, como é que você vai lidar com ele é uma decisão completamente sua. Faz a escolha certa. Luta para você fazer a escolha certa. Como é que a gente faz isso? Retomo, estando no presente, estando consciente do que a gente está fazendo, do que a gente está vivendo, do que a gente está vibrando. Presente sempre, sempre, sempre. Vamos agora, então,
tentar achar, falar um pouco sobre algumas possibilidades de resolver esse medo, né? Como é que nós podemos resolver esse medo? Como é que nós podemos trabalhar em nós para acabar com esse obstáculo? Primeiro, foi o que eu já disse, entendendo o causador desse medo e enfrentando. Se você não enfrentar, você nunca vai sair desse ciclo. Tudo que nós detectamos dentro de nós, nós temos que enfrentar, mesmo que cause dor. A dor faz parte do processo, né? Antes de uma ascensão vem sempre um caos. Isso faz parte da nossa vida também. Ou seja, nós temos que enfrentar todos os nossos desafios de frente. Nós não podemos ter medo, não precisamos correr. Vai ter o processo, pode haver dor, mas depois a vitória é muito grande. Vale a pena cada minuto, vale a pena cada dor, cada lágrima, porque realmente a recompensa é muito grande. É uma liberdade, olha, maravilhosa. Quem viveu sabe do que eu estou falando, sabe muito bem do que se trata essa liberdade. E temos sempre que reforçar a nossa confiança. Isso faz parte, a gente consegue atingir alguma coisa quando nós estamos confiantes. Nós temos sempre que trabalhar a nossa confiança. Sempre, sempre, sempre. Temos que detectar quando nós não estamos confiantes. O motivo pelo qual nós estamos menos confiantes nesta época e trabalhar a confiança é extremamente importante. Muito, muito, muito importante. Então, o que mais que nós podemos falar aqui do nosso amigo medo? Bom, tá tudo dentro de você, como já deu para perceber, e nós estamos falando do medo, mas depois mais para frente nos nossos outros vídeos você vai ver que há muito mais assuntos relacionados ao seu desenvolvimento e que a solução também tá toda, toda, toda com você. Você já experimentou meditar? Fazer meditações? Como é que você encara a meditação na sua vida? Como é que você vive esse processo da meditação? Você já encontrou alguma cura na meditação? Isso é muito interessante, porque quando nós fazemos meditação para entrar dentro de nós vamos buscar essas respostas todas dentro dela. A meditação nos traz a cena principal das situações vividas, dos traumas causados, através da meditação. E não precisa ser meditações longas, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho paciência, não tenho tempo. Isso depois também é um outro assunto que a gente vai tratar num outro vídeo, paciência, tempo, tudo isso. Mas as meditações, elas podem ser mais curtas e podem ser muito potentes. E é através de meditação que você chega na sua ferida. Interessante, né? Mas é mesmo isso. A meditação pode ser guiada ou não, mas é através dela que você chega em todas as cenas que você precisa para sua vida. Todas, todas, todas. Pensem nesse assunto. Vocês já devem ter ouvido falar do benefício da meditação, milhões de pessoas meditam. Isso é milenário, isso já vem de muito tempo. E a transformação que essas pessoas encontram com a meditação, como elas melhoram, como elas se curam, como elas vibram de forma diferente, porque a meditação também nos eleva e nós temos que estar sempre num nível vibracional alto. Sempre, sempre, para atrair o que é melhor para nós. Se nós estivermos sempre por exemplo, se você estiver sempre vibrando no medo, se você assumir isso como certo na sua vida, você vai estar atraindo sempre medo, 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 porque a gente atrai o que a gente vibra. Ou seja, na escala de Hawkins, quem já ouviu falar, o medo está no quinto lugar, ou seja, de baixo para cima, né? Que ele começa lá e ele vai subindo, ele é o quinto, ele é muito baixo, é uma vibração muito baixa. Imagina você viver nessa vibração e só conseguir atrair para você pessoas dessa mesma vibração, ou até mesmo mais medo e mais medo, ou seja, quanto mais medo você tem, mais você atrai. Você não vai sair dessa bola de neve. É muito importante você levar a sua vibração, ter essa consciência, entender do que se trata, para você poder sair disso. E a meditação é uma ferramenta muito boa. É um caminho muito, muito interessante para isso. Você tem que começar a aceitar as coisas que a vida te põe e não criar resistência.
não fazer birra. Eu canso de ver adultos fazendo birra como os meus filhos quando tinham 2, 3 anos de idade. É uma coisa muito engraçada. Oh, por quê? Mas por que comigo? Sabe, as pessoas focam a energia no problema ao invés de focar a energia na solução, né? Nós temos aquele nosso limite de energia por dia para gastar. Vamos utilizar de forma inteligente. Vamos utilizar na solução de todos os desafios que nos aparecem durante o dia. Eles são muitos, nós temos muitos desafios por resolver durante o dia, grandes, pequenos, muito pequenos. Isso tanto faz, são desafios. E tudo requer a nossa energia. Vamos focar onde interessa. Vamos focar olha, no melhor para nós. E não focar no problema, no mimimi, naquela birrinha mesmo. Vocês já viram adultos fazer birra? Ah, existem tantos. Olha, é uma coisa mesmo assim que eu dou risada, sinceramente, quando eu olho, mas também não posso chegar diretamente para a cara de adultos e falar: olha, para de fazer birra, que você tá pior do que meu filho, que olha, ainda aí arrumo muitos inimigos pela minha caminhada. Aprendam a trabalhar na gratidão. No meio de tudo isso, vocês têm que ser grato ao que vocês têm. Não se foquem no que vocês não têm, no agora, mas no que vocês têm. Parem para perceber a quantidade de bênçãos que o dia oferece para você. Podem ser bênçãos grandes, podem ser bênçãos pequenas ou muito pequenas. Mas sabe, às vezes um simples bom dia de um desconhecido na rua, que está numa vibração enorme, é um motivo de gratidão. Sabe, você de repente, olha, tá indo para um lugar, se atrasou, tá cheio de pressa, sabe que o lugar é horrível para estacionar, aquele caos. Quando você chega, você vai pedindo, olha, sai lá um carro mesmo na sua frente para você estacionar e você não vai perder o seu horário. Imagina se for para uma reunião importante de trabalho. Olha que motivo para agradecer, né? Aquela vaga foi colocada lá para você, não foi por um acaso. O acaso não existe. Busque durante o dia inteiro as pequenas coisinhas para você agradecer. Um animal da natureza que você encontra que não é normal da gente ver e você está andando e vê lá no chão e contempla, e consegue contemplar aquela beleza, gratidão. Aprendam a vibrar na gratidão. A gratidão também ajuda você a sair da vibração do medo. Também é uma forte aliada. Mas você tem que enxergar e ser capaz de ver as pequenas bênçãos que a vida nos oferece todos os dias. Ai, tente mudar apenas o que pode ser mudado de momento. Dentro das suas atuais possibilidades, né? Você quer mudar muita coisa na sua vida, tá tudo certo. Mas naquele momento, mude o que está dentro das suas possibilidades. Naquele dia, naquele momento. Não deixe de mudar aquilo porque você considera pequeno, querendo fazer uma grande mudança que não é para ser feita agora. Ainda não está no tempo, é mais para frente. Vá caminhando passo a passo. Vá evoluindo passo a passo. Vá subindo passo a passo. Porque se você não fizer isso, se você esperar estar naquele auge para conseguir fazer o que você acha que tem que ser feito, aquele auge nunca chega, você nunca vai conseguir aumentar a sua vibração e vai ficar sempre também nesse medo, nessa escassez, eu não sou suficiente, eu sou um fracasso. Enquanto você quis saltar todo um processo. Né? Tudo que a gente quer fazer tem um processo. E nós temos que ir vivendo esse processo, porque se a gente quiser saltar daqui para lá, não vai conseguir. Ou seja, nunca vamos sair das vibrações negativas, porque aí a gente vai começar a autoculpa, o autojulgamento, quando na verdade o erro é só nosso. Nós não soubemos caminhar, nós não soubemos fazer o nosso processo como tem que ser feito, porque estamos ansiosos, porque queremos tudo para ontem, ou seja, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Olha só. Dá para perceber o que a gente faz, esse jogo que a gente faz conosco próprio, e estamos sempre, olha,
nas saudades, no lá atrás, o que foi, ai, o que vai ser, o que nunca chega, e agora, o que é que eu faço? E agora, e o nosso presente, né? O que que nós vivemos hoje? O que que nós temos para agradecer? O que que aconteceu de bom? Né? Que surpresas o mundo nos deu? Pensa bem. Começa a fazer uma autoanálise de você próprio. Como é que você está regendo a sua vida em relação a esses itens que eu tô colocando? Outra coisa, outra situação, desapega. O desapego é muito importante. Nós não viemos para cá para ser apegados às coisas. E quando eu digo apego, eu não digo só coisas materiais, eu digo a tudo. A coisas materiais, a pessoas, a situações, a cargos, a, a empregos, a bens materiais também. Desapega, entrega, confia. Sabe por quê? Nada que nós temos aqui é nosso. Nada. Até a casa que nós pagamos, olha, essa é minha casa, eu comprei, eu paguei, ela tá bom, ela é minha agora, ela está a serviço da minha pessoa agora que eu estou aqui viva, encarnada nesta vida. Por quê? O dia que eu morrer, se eu não tiver nenhum herdeiro, a casa não vai ser de ninguém. Aliás, minha que já não vai ser, ela é minha, ela vai me servir enquanto eu quiser morar nela, se assim for, ou enquanto eu estiver viva, porque depois a casa vai ficar. Percebe? Tudo é um empréstimo do universo para que nós possamos desfrutar. Olha, mais um motivo para a gente agradecer, né? A casa que eu vivo, que me dá um conforto, que me dá água quente, o meu carro que me leva para cima e para baixo, para onde eu preciso, as pessoas que hoje estão aqui, que contribuem para a minha evolução, também são um empréstimo do universo para mim. Tem a minha parte? Tem. Eu atraí cada uma delas na vibração que eu estou. Mas eu também sou grata a isso. Ou seja, temos que trabalhar o desapego. Há pessoas que passam a vida gananciosamente neuróticas por dinheiro, por trabalhar, por juntar, juntar, juntar. Morrem, tiveram um monte de estresse durante a vida porque essa obsessão por dinheiro causa dor. Não pensem que as pessoas que são muito ricas, mas são obsessivas, são felizes, porque elas não são. Elas vivem um sofrimento diário do ter, do conseguir. Há pessoas que são ricas que sabem gerir bem o dinheiro e a vida. Aliás, essas pessoas elas sabem que o dinheiro é uma energia. Então elas lidam muito bem com isso. E por incrível que pareça, cada vez vem mais. Essas pessoas que compreendem bem a energia do dinheiro, a energia da atração, a energia da gratidão, elas são tranquilas, porque elas sabem muito bem como lidar e trabalhar com isso tudo e não e vibram alto, ou seja, tudo que elas vibram é o que vem cada vez mais em abundância, é uma coisa maravilhosa. Esses exemplos que nós devemos seguir. Nós devemos ouvir essas pessoas há muitos, muitos anos. Hoje em dia no YouTube você coloca grandes nomes, há grandes pessoas que valem mesmo a pena ouvir, porque elas têm lições maravilhosas a nos passar, muito conhecimento. Vale a pena, façam um dia uma pesquisa conforme o tema que mais atrai em vocês e vão descobrir as pessoas que vocês gostam de ouvir. Vocês têm que se sentir bem com a voz, com a conduta delas. É muito gostoso. A gente está sempre aprendendo nesse mundo, sempre. E é isso, temos que entregar e confiar. Temos que entregar tudo ao universo e confiar mesmo. O universo é perfeito. Ele é perfeito, ele te traz tudo o que você precisa para a sua evolução. Tudo o que você precisa, o universo te coloca na sua mão. Pode não parecer tão bom, às vezes, como você imagina que fosse, eu não queria isso. Mas se isso aparecer é por algum motivo, é para você tirar algum aprendizado, é para você pensar, é sempre a caminho da sua evolução. Então, tenta perceber isso também. Confia sempre em tudo que te vem, de bom e de menos bom. E vai analisando o que é que o bom te trouxe, o que é que o menos bom te trouxe também. Quando aconteceu alguma coisa que você não estava à espera, não foi legal, mesmo te trouxe dor, conversa com você próprio. Faz uma meditação.
e descobre o porquê que você teve que passar por aquilo. Para que que aquela situação veio para sua vida? O que que você aprendeu com aquilo? O que que aquilo te trouxe de bom? Porque trouxe algo de bom. Por mais que seja não bom dentro do seu ponto de vista, há sempre o positivo lá dentro. Há sempre o positivo em tudo. Treine a sua mente para você ser uma pessoa positiva. Treine a sua mente para você ver a beleza que existe em absolutamente tudo. Escolha sempre o lado que você quer focar. Se é no lado de uma vibração alta ou se é no lado de uma vibração baixa. A escolha é sempre sua. Faça escolhas certas na vida. Cuide do seu corpo, cuide de você, cuide do planeta e eleve sempre a sua vibração. E nunca se esqueça, você vai atrair sempre a sua semelhança. Por isso, tome consciência de onde você quer estar, aonde você quer vibrar para ver o que que você quer atrair para perto de você. Não é interessante isso? Nós somos os nossos co-criadores da nossa vida. Somos responsáveis por tudo o que nós co-criamos. Olha que delícia, nós podemos escolher quem ser, o que fazer, o que vibrar, aonde estar. Nós podemos escolher. Isso é maravilhoso, enxerga essa beleza. Esteja disposto a trabalhar para isso, para conhecer você, para conhecer o seu interior, para conhecer a sua mente, para saber como que as nossas mentes funcionam e para ter ferramentas para se manter alinhado todos os dias. Pensa nisso, pensa com amor, pensa com carinho, porque afinal de contas, você está pensando isso tudo é para você mesmo. Eu sou Andréia de Grazia, agradeço muito vocês estarem comigo aqui até o final desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Espero vê-los novamente na nossa próxima gravação. Com todo o meu amor.